A inflação te torna silenciosamente mais pobre. Eu acho que já não tá mais silenciosamente, né? Verdade. De uns anos pra cá já não tá mais silenciosamente. Porque assim, a gente realmente tinha uma inflação um pouco mais controlada até 2020, mais ou menos. Tinha inflação, deixava a gente cada vez mais pobre silenciosamente. Hoje em dia não tá mais silencioso. Hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que não entende absolutamente nada de finanças, mesmo que nem saiba o que é inflação, a pessoa vai te contar alguma coisa, algum problema que a causa é a inflação. Ela já está sentindo, ela não sabe o que é inflação, mas ela sente que ela tá perdendo o poder de compra por conta da inflação. A gente sempre ouve aqueles comentários, né? Caramba, como o mercado tá mais caro. Nossa, eu comprava, fazia o mercado por R$1.000, agora tá 1.500. A gente começa a ouvir esses comentários. E aí tem um outro efeito também, né? Se eu não me engano, o nome para isso é reduflação, que é um fenômeno onde a inflação ela não impacta não só nos preços, mas na qualidade e no tamanho dos alimentos. Pega, por exemplo, para mim isso é um clássico, porque eu adorava pacote Bono, né? Aquele biscoito Bono, eu adorava, e era gigante aquele pacote. Uhum. Hoje a gente vai comprar um pacote Bono, tem 6. 6 biscoitos. É? E tá mais caro ainda. Sim. E pior ainda, qualidade é horrível o biscoito. Né? Teve alguns biscoitos desses que tiraram o chocolate. Porque antes estava escrito recheio de chocolate. Agora está escrito recheio sabor chocolate. Então nem é mais o chocolate. Então, e também diminuiu o tamanho, né? Eu sei que nas próprias barras de chocolate, antes as barras eram de 150 gramas. Sim. Aí passou a 120 gramas. Agora a maioria é 90 gramas. E já tem umas de tipo 85 gramas. Então a receita da avó que você fazia com 2 barras, agora você tem que usar 3. Porque já está muito menor. E o mesmo preço, né? Eles reduzem o tamanho para tentar ficar no mesmo preço. Exato. Então essa inflação já não está tão silenciosa. E é um grande problema. Porque quando a gente volta lá para os 4 caminhos que a gente tem. O primeiro caminho, da pessoa que gasta tudo que ganha. Tá, a inflação não mudou nada na vida dela, vai continuar gastando tudo que ganha. Ela vai viver pior até, porque ela vai conseguir ter um padrão de vida menor. A pessoa que só guarda o dinheiro, a inflação vai corroer boa parte desse dinheiro. Porque o dinheiro não está sendo nem rendendo a inflação. Então, o poder de compra dessa reserva vai diminuir muito. Eu tenho um caso conhecido que um tio meu recebeu uma herança do, sei lá, bisavô dele, não sei o que era o dinheiro para comprar um sítio, da época que ele era jovem. Aí os irmãos deles compraram um sítio. Sim. E ele falou, não, vou deixar no banco, vou deixar guardado aqui no banco. E ele deixou na famosa poupança. E o tempo passou, o dinheiro tá na poupança. Hoje o dinheiro não compra um carro. Era o mesmo dinheiro de comprar um sítio no passado. Caramba. Então, esse é o poder da inflação no longo prazo. E ele é o caminho 2. Ele é a pessoa que guarda o dinheiro na poupança e tá lá. Né? E talvez as pessoas, os patrimonialistas que estão nos assistindo, elas minimamente, grande parte, seguem o caminho 3, né? E elas talvez não acham que existe esse tipo de gente, né? Mas aqui a gente acabou de mostrar que de fato existe, né? Acontece. Muito mais às vezes do que a gente até imagina. Né? Tem, muito, muito. E as pessoas que estão no caminho 3, aí eu divido em 2 partes, né? As que têm ideia do que estão fazendo e as que não têm a menor ideia do que está fazendo, né? As que não têm a menor ideia do que está fazendo, geralmente até perdem para as pessoas que estão no caminho 2, que ainda tem prejuízo ali na compra de ativos financeiros. As pessoas que sabem o que estão fazendo conseguem ter um crescimento exponencial, mas a inflação também é exponencial, né? Aí vai ver a hora que compara com a inflação, a pessoa está no 0 a 0, por exemplo. Tivesse só comprado o Tesouro Atrelado IPCA, estava um pouco melhor. Aí vem aquela grande questão, né? Porque será que o IPCA ele realmente quantifica bem a inflação? Aí temos um ponto. Tem muita gente que fala que IPCA é inflação. Não. Qual é a definição de inflação? Inflação é o aumento generalizado de preços. Ponto. Isso é a definição de inflação, né? O IPCA é uma métrica que tenta quantificar a inflação. Então, aí a gente já entra numa parte muito polêmica, né? Não sei nem se vamos entrar, não vamos nessa parte, a gente pula, a gente corta. Já chega, né, no o quanto que
quem faz o índice, né, quer que de fato o IPCA, porque o IPCA, todos os anos, ele é ajustado à cesta de índice dele. Uhum. Então a cesta de ativos, né, digamos assim, que existe dentro do IPCA, todo ano ele é ajustado. Né? Sim. E aí a gente tem um problema, que é justamente o quanto será que realmente o IPCA mede? Será que quando a gente olha ali que a inflação, o IPCA foi 5, 6%, será que isso é verdade? Há um tempo atrás aí a inflação de 12 meses estava acumulada em 4%. Eu falo, não sei. Aí tá um desafio para os nossos patrimonialistas. Pega a fatura dos mercados, por exemplo, né, que de mercado, aluguel, todos os consumos básicos do ano passado, faz uma média e desse ano faz uma média. Se aumentou 4%. Vamos ver quanto que aumentou. Será que vamos ver se aumentou 4%, né? Provavelmente não, né? A maioria já consegue ver que aumentou muito mais, né? Então a gente começa a ver ali pessoas falando que a inflação, o valor da inflação deveria estar ali entre 12%, 18% ali, o que realmente é mais próximo, perto de aumento de preços no mercado. E isso faz com que o investidor ele tenha que ter um ganho muito mais alto. Porque o investidor, se ele comparar só com o IPCA, às vezes ele não vai cobrir o poder de compra dele. Né? Exato. Então tem que ter uma rentabilidade bem maior. E isso o quarto caminho ajuda demais. A pessoa que está no quarto caminho, ela sabe utilizar exatamente os 3 motores para a construção patrimonial. Então ela consegue gerar pico de liquidez e ela consegue aplicar nos 3 tipos de renda que a gente tem. E tudo isso, né, sobre o quarto caminho, a gente comentou no podcast do Rodrigo Memória, né? Os segredos ali da construção patrimonial. Eu não lembro exatamente o número, mas é só pesquisar o podcast do Rodrigo Memória. É um dos nossos sócios aqui e ele explicou com maestria como que é o Canva da construção de patrimônio, que fala muito bem ali sobre os tipos de motores, sim, mercados e tipos de renda. Exatamente. Exatamente. E aí, dentro do quarto caminho, a gente tem também alguns sistemas, né? Que esses sistemas, eles se derivam também em algumas engrenagens, né? Então, são 3 sistemas, cada sistema possui 4 engrenagens, ao todo 12 engrenagens, né? Então, o primeiro sistema, que é um dos sistemas mais importantes que tem, porque sem ele nada é construído, é o sistema que indica como a gente pensa sobre dinheiro. Mas o outro sistema também é o sistema de estruturação, que é o sistema de engenharia financeira. O sistema de engenharia financeira, ele basicamente vê o seu fluxo de caixa, o seu balanço patrimonial, como o balanço de uma empresa. E o terceiro sistema é o sistema de multiplicação, que é a máquina patrimonial, que basicamente ele se refere em relação aos mecanismos. O que é que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Tudo bem, entendi que eu preciso pensar da forma correta sobre o dinheiro, entendi que eu preciso gerir minhas finanças como as finanças de uma empresa, onde eu preciso ter fluxo de caixa, onde eu preciso ter lucro, e agora, o que é que eu faço com o dinheiro? E é aí que a máquina patrimonial entra, que explica um pouco mais como que você pode visualizar TIR, estratégias de ganho de capital, renda recorrente, renda invisível, por aí vai. Né?